Olá, tudo bem, pessoal? Então, eu sou Fausto Oliveira, se você ainda não me conhece, o canal está crescendo, então tem gente nova chegando. Começa aqui mais um vídeo do novo canal. É um novo canal que eu trago aqui, né? Você já deve saber se você está assistindo aí já pela quarta ou quinta vez. Esse é o sexto vídeo do novo canal, que agora leva o meu nome, onde eu trago reflexões. Basicamente, esse é um canal de reflexões pessoais com um intuito muito claro, uma missão mesmo, de forçar o Brasil a abandonar a superficialidade em todo e qualquer debate. Ou seja, o desafio aqui, que eu me coloco desde sempre e que agora eu quero compartilhar como desafio para vocês vamos todos abandonar de uma vez por todas o mau hábito e a preguiça da superficialidade das nossas compreensões, da superficialidade das nossas interpretações e a superficialidade das opiniões e análises que nós proferimos principalmente pela internet. Isso é uma miséria mental, cultural, que se materializa, vira uma miséria material e que só atrasa a nossa sociedade, atrasa nosso crescimento, atrasa tudo. Então a ideia aqui vamos abandonar isto e trocar pelo quê? Por um debate humano, por um debate que, acerca de qualquer tema que seja, qualifique-se, seja complexo, seja profundo e amplo, e também criativo. Criativo como, por exemplo, a ideia que eu tive aqui, muito bem aprovada, de colocar quadros para sinalizar os temas que eu vou falar. Como é que um quadro sinaliza um tema que eu vou falar? Não é que ele sinalize o tema, mas um quadro como esse sinaliza, a gente já fez esse acordo aqui, quem viu sabe disso, que eu vou falar no vídeo em que estou com esse quadro atrás, vou falar a respeito de um tema social, de um tema de aspectos mundanos, aspectos externos. E tem um outro quadro onde eu simbolizo, através dele eu simbolizo, que falarei nos vídeos em que ele estiver aqui exposto, de temas psicológicos, temas da humanidade, da natureza humana, se você preferir, tá certo? E o tema de hoje é a reciclagem. Eu vou falar de um tema bem externo, portanto, um tema que tem a ver com problemas muito mundiais, muito planetários, problemas da vida real. Muito bem, e a reciclagem vai começar assim que eu, naturalmente, receber o seu like, a sua inscrição, se você ainda não se inscreveu. Se você já se inscreveu, não esqueça de deixar o like no vídeo, é importante, e também fazer o meu jabá, a minha propaganda. Eu tenho aí um Apoia-se, está na descrição do vídeo, também no comentário fixado, através do qual você pode ajudar a minha própria pessoa, mas também ao trabalho do canal, a se manterem vivos, tanto a minha própria pessoa quanto o canal, porque se a minha pessoa começar a passar por dificuldades ainda maiores do que as presentes, o canal também não sobreviverá, sendo muito sincero. Mas é isso, vamos à reciclagem. Pessoal, pensei em fazer uma análise sobre reciclagem, da minha maneira, após fazer uma análise também muito pessoal sobre o consumismo. Se não me engano, o quinto vídeo que eu apresentei nesse canal foi sobre consumismo, gravado poucos dias antes do Natal, tal como esse está sendo gravado também poucos dias antes do Natal de 2025, que é uma época muito propensa a uma certa desatenção com os padrões de consumo, digamos assim. As pessoas acabam, pelo pretexto da data, indo ao consumo com maior voracidade, o que é normal, como eu disse no vídeo de consumo, porém isso, por sequência lógica, nos traz ao outro problema do consumo excessivo, que é o resíduo. E aí vem a grande questão da reciclagem. Por isso eu achei interessante trazer a questão da reciclagem após a questão do consumismo. Se tu não viu aí o vídeo do consumismo, tá no canal, se inscreve, vai lá, assiste, etc. São discussões sempre relevantes. Reciclagem se tornou um tema ambiental, cuja discussão é feita principalmente por ambientalistas, ecologistas, militantes da causa ambiental, enfim, todo um ecossistema, sem querer fazer trocar de direito, de agentes sociais e políticos ligados à causa ambiental, ligados ao problema do meio ambiente. E, bom, primeira divergência que eu apresento em relação ao tema da reciclagem, tal como ele é colocado no mundo hoje, é exatamente essa. A reciclagem não é um tema ambiental apenas. Na verdade, ela é muito menos um tema ambiental do que um tema econômico. O problema que dá origem à necessidade de políticas de reciclagem para garantir, vamos dizer,
melhores condições para a natureza e a preservação dos corpos naturais, seja hídricos, seja, né, enfim, variados subsolo, etc. O problema que dá origem à reciclagem como necessidade é de ordem ambiental. Mas isso não significa que a reciclagem em si seja um problema ambiental, ou seja, uma técnica ambiental. Não é. A reciclagem é para ser discutida a partir de um prisma econômico. Porque se ela for discutida apenas de um prisma ambiental, vai acontecer o que aconteceu com uma série de experiências mal-sucedidas de reciclagem aqui no Brasil e em vários outros lugares, em que nós apenas tentamos dar finalidade, disposição final a um determinado resíduo para que ele vire alguma coisa, sem pensar que coisa é essa, sem pensar no que existe por detrás desse processo que possa dar sentido a esse refazimento do objeto. Né? Então, assim, é o não pensar o objeto como econômico a partir do momento que ele é usado que leva à reciclagem disso que seria, né, um segundo ciclo, ou seja, uma reciclagem, né, um novo ciclo, ou seja, ciclar novamente, ou seja, colocar o troço na roda da economia novamente, né, como matéria-prima ou como alguma outra coisa. Isso não é pensado dessa maneira, não no Brasil. Claro, em certos casos sim, a reciclagem do alumínio no Brasil ela é muito bem sucedida e é bem sucedida exatamente por isso, porque o alumínio é pensado como uma matéria-prima para produzir mais alumínio, assim como você tem a reciclagem do papel, que é pensada para virar mais papel. Então, assim, existem novos ciclos de produto a partir de produtos, desde que, e aí está o problema, sejam produtos entregues à reciclagem em formato meio que, digamos assim, não é a palavra mais correta, mas um formato puro. Né, que seja alumínio apenas alumínio, que seja papel apenas papel, mas e o que fazer? Plástico apenas plástico. Mas o que fazer com os produtos que trazem elementos misturados, como a maioria dos produtos? Não é verdade? É preciso então transcender as lógicas simplistas para que se possa pensar em aplicações de políticas racionais de reciclagem mais complexas e, portanto, mais efetivas. Não é? As possibilidades econômicas da reciclagem são muitas. O que se deveria estar pensando a respeito é: nós podemos abrir indústrias de reciclagem. Não essas que você vai pensar quando eu falo isso. Você vai botar um monte de lixo, né, inorgânico nas esteiras, uma separação muito mequetrefe ali, e aí botar tudo para virar o bloco de construção, ou bloquinho para fazer chão, ou, sei lá, plástico, né, renovado para fazer a nova garrafa, etc, etc. Tudo isso é muito legal. Mas isso não é uma indústria da reciclagem. Porque uma indústria da reciclagem, e é lógico, ela não existe, eu estou apenas aventando-a como possibilidade, né, estou refletindo sobre isso e, portanto, eu também não tenho, né, não vou tirar da cartola um formato pronto e acabado de uma indústria de reciclagem. Estou aqui refletindo na proposição de algo que não há, que não existe, a partir de uma ideia muito evidente e que não é percebida. Veja qual é a ideia. A ideia é o seguinte: todo o ciclo de produção do capitalismo é fundado na ideia de adição de valor, ou agregação de valor, se você quiser. A agregação de valor nada mais é do que pegar, né, uma determinada matéria-prima natural e sobre ela se fazem determinadas aplicações de quê? Né? Trabalho, outras matérias-primas, processos, tá? Fogo, processo a quente, processo a frio, processo de desbastamento, processo de moldagem, processo de injeção, em vários processos, que são os processos industriais de base, e aí vai-se a cada etapa agregando mais valor, até que se você chega a um ponto que você tem já um produto, mas esse produto não tem utilidade final, não tem utilidade finalística. E para ele ter utilidade finalística, ele precisa ser, então, adquirido por uma empresa que pega esse produto e junta com outros e faz um assembly, ou seja, faz uma montagem, faz, então, a produção de um produto com, né, utilidade finalística. Então, aí você tem uma coisa clássica da economia, que é o bem intermediário, né, e o bem final. Então, assim, na verdade, toda a indústria se move na direção do bem final, da produção dos bens finais. Mas para que eles possam existir, é preciso que haja uma série de bens intermediários.
E os bens intermediários, em geral, são aqueles mais intensivos na agregação de valor a partir da matéria-prima, mas não significa que a produção do bem final a partir dos componentes e partes e peças que existam como bens intermediários também não agregue valor. A montagem é uma agregação de valor. Você pega um produto como esse, por exemplo, os meus óculos, ele, né, responde a uma série de processos. Se nós entrarmos na decupagem conceitual dos óculos, você vai encontrar diferentes materiais, diferentes processos, diferentes etapas de agregação de valor. Não é verdade? Ocorre, porém, que quando a gente recebe esse produto ao final do ciclo de vida útil do produto, ele entra numa lógica de ferro velho. E essa lógica de ferro velho, mesmo quando há os chamados processos de reciclagem hoje em vigor, não são processos de reciclagem que mantenham, ou, que seria o ideal, agreguem ainda mais valor ao produto cuja vida útil chegou ao fim. Não são. Não são. São processos que reduzem ou às vezes até praticamente extinguem o valor agregado. E aí cabe a questão, até que ponto isso é uma reciclagem? Isso pode ser uma reciclagem aos olhos das pessoas. Pegou os meus óculos, esmagou e transformou numa parte do que vai ser um banco de praça. Reciclou? Bom, se você acha que a reciclagem é simplesmente a transformação de um determinado formato material, né, de um negócio que foi posto no lixo, né, em outro formato material, uma coisa que não vai para o lixo, que vai ficar, né, por mais algum tempo sendo utilizada, se você acha que a reciclagem se resume a isso, então sim, reciclou. Mas eu te convido a pensar, e muitos reais que eu paguei na armação dos meus óculos e na lente dos meus óculos, para onde foram? Esses foram para o lixo. Então, assim, transformar bens de valor agregado, né, que são numerosos na nossa vida, massivamente em bens de quase nenhum valor agregado, não é exatamente o que eu considero que seja uma indústria de reciclagem positiva. Uma indústria de reciclagem positiva é aquela que se desafia a continuar agregando valor apesar do fim do ciclo de vida útil de um determinado produto. E como é que você vai fazer isso? Bom, certamente existirão várias maneiras. Isso é uma discussão muito técnica e que vai estar, naturalmente, além das capacidades que eu, pessoalmente, tenho e além das capacidades que um canal de YouTube vai ter também para resolver. Mas eu quero aqui fazer a provocação, eu quero aqui iniciar a reflexão, né, e dizer, existe um horizonte da reciclagem, né, que é intensamente industrial e, portanto, tem totalmente a ver com novos ciclos muito prósperos para as economias dos países, que está sendo ignorado por completo, né? Essa é uma discussão muito similar ao quem acompanhou, né, sabe, que eu fazia lá na Revolução Industrial Brasileira. Essa, sim, minha primeira experiência no YouTube anos atrás. E fiquei com vontade de falar disso porque falei de consumismo antes, né? E aí, mais uma vez, vai se desperdiçar não a oportunidade de transformar objetos sem uso em outros objetos, porque isso já é feito em certa medida, e é positivo que se faça. Mas isso só resolve o problema ambiental, mas está muito aquém de resolver o problema econômico, que é, no fundo, a origem do problema ambiental, se pensar corretamente. Então, o desafio da reciclagem é manter ou continuar agregando valor aos produtos que saem dos seus ciclos de vida, ciclos de utilidade, né, ciclos de vida. E aí, veja, nós temos na economia uma coisa clássica, que é o valor de uso e o valor de troca, né? Para quem me acusa de não gostar do Marx, está aí o Marx, né? Isso é puro marxismo, valor de uso e valor de troca. Os valores de uso dos produtos podem acabar, o que marginalmente diminui o seu valor de troca, mas não extingue o valor agregado. Se pensar o produto como objeto material, fruto de quê? Daquilo que eu considero que é a chave para essa nova economia,
que não é a economia, simplesmente fazer carro elétrico, simplesmente fazer energia eólica, ou energia solar, ou isso ou aquilo. A futura economia, que todo mundo quer ver, que é a economia verde, correta, sustentável, use você a palavra que você quiser usar, não é a economia que simplesmente traz essas novidades. Até porque as novidades sempre foram propostas às sociedades como salvadoras, né? Como poupadoras de tempo, como poupadoras de mão de obra, como liberadoras da mão de obra para atividade de lazer, etc, etc, etc. Então, assim, a cada época sempre houve um drama social, né, para o qual o capitalismo respondeu com inovação tecnológica, e essa inovação tecnológica sempre foi vendida como uma panaceia para aquele drama. E agora o drama é ambiental, e o pessoal está vendendo coisas, novidades tecnológicas, inovações, como panaceia para o drama do momento, que é o drama ambiental. Estou mentindo? Não. Estou apenas diagnosticando o que está aí. A questão é, vocês acham que simplesmente trocar todos os carros de combustível fóssil por carros elétricos, ou simplesmente trocar todas as usinas disso e daquilo por usinas verdes, será suficiente? Não. Isto é a nova economia? Não. Isso é apenas uma nova cara para o mesmo velho capitalismo, que continuará produzindo os mesmos resíduos, etc, etc. Então, onde está a chave, de fato, para que, pelo menos no aspecto da reciclagem, se possa chegar a algo que de fato seja novo, né, na economia? Não está na simples reutilização dos materiais, está naquilo que pode fazer o valor do produto sem uso, aquele que perdeu o seu valor de uso, né, ser mantido apesar disso. E aí a chave é a seguinte, meus amigos, a solução estará nas engenharias. São as engenharias que podem, e elas estão desafiadas a trabalhar cada vez mais conjuntamente, de forma cruzada, porque são as engenharias que podem enxergar no produto que tem valor adicionado, mas já perdeu o seu valor de uso, as novas potencialidades de valor de uso e inventar os processos que serão capazes de transformar, aí sim, não o formato final do produto num outro formato de produto, mas transformar o valor agregado daquele produto num novo valor agregado. Que formato terá esse produto? Os engenheiros estão desafiados a dizer. Essa é a sequência de pensamento estrutural que pode dar, né, para o mundo uma sequência interessante de reprodução, porque no fundo a reciclagem é isso, né, de uma reprodução dentro dos marcos da economia que nós temos, né, que não gere apenas novas ondas de produção e consumo. E aí, eu intuo, claro, não tenho como prever isso, né, mas eu intuo que se isso vier um dia a acontecer, nos trará ciclos de prosperidade muito interessantes. Porque aí você vai passar a olhar todo o legado mesmo produtivo da modernidade capitalista como matéria-prima. Não exatamente porque são objetos, né, e os objetos naturalmente contêm energia, contêm molécula, e isso tudo pode ser reformatado, claro, materialmente por isso, mas porque aí nós chegaremos a um ponto em que nós olharemos para os objetos não como aquilo que eles se apresentam, mas como aquilo que eles são, ou seja, uma espécie assim de forma congelada de valor. Então se trataria a reciclagem de simplesmente conseguir conceitualmente, e as engenharias é que tem esse desafio, descongelar o valor que está ali dentro e aí sim isso ser a matéria-prima. E esse valor ser reformatado, ser recongelado em outros produtos, em outras novidades, em sei lá o que pode acontecer, né? Isso é um pouco a discussão que estava naquele filme muito mal compreendido, que eu achei genial, né, que foi o último filme do Francis Ford Coppola, né, o Megalópolis. É justamente por não conseguir compreender a
a característica intrínseca, que é quase metafísica, de um novo material que o gênio do filme lá, que é o Adrian Brody, né, desenvolveu, que toda a sociedade decadente, imperial decadente, que ele metaforiza como uma Roma contemporânea, né, ela vai contra. E ela quer pegar aquele cara e amassar aquele cara porque ele está trazendo algo que é um novo paradigma. E o filme é genial porque é um novo paradigma não de crença, não de psicologia, mas é um paradigma produtivo. Assim. Ali ele está discutindo assim, cara, vocês querem mudar o mundo? É assim que muda o mundo. Entendeu? É assim. É mudando os processos materiais que fazem o mundo. Todo o resto corresponderá. Basicamente é isso que o filme coloca. E foi muito mal compreendido, claro, né? Mas eu não tenho a menor possibilidade de um filme daquele ser bem compreendido no mundo atual. E foi tratado como gaga, etc, etc, né? Acho que o pessoal devia estar esperando que fosse um novo Poderoso Chefão. E não teria sentido nenhum, né? Ele fazer um novo Poderoso Chefão na era do PCC, né? Essas coisas, o cara fazer um Poderoso Chefão não teria sentido nenhum. Ele faz um filme sobre a grande crise contemporânea com a coragem de metaforizá-la, dizendo que não é uma crise ambiental, é uma crise de projeto econômico coletivo. E ele intui essa solução que eu estou aqui intuindo junto com vocês. E isso é o desafio que está colocado. É transformar isso que a gente hoje chama de reciclagem, e que entende dessa maneira que você entende, etc., em processos de reengenharia. Agora, é claro, materialmente, isso vai ter que se dar com 1000 etapas, e é óbvio que o Estado vai ter que coordenar esse processo, evidente que isso vai ser de longo prazo, isso não é resolvido em pouco tempo, e evidente que há urgências anteriores a isso, etc. Porém, em algum momento, vamos ter que nos ver com com essa necessidade de dar respostas um pouco maiores do que essas respostas, me perdoem, insuficientes que estão colocadas. Não é verdade? Bom, acho que era isso, assim, eu dei o recado, né, eu acho que certamente haverá muitos comentários a esse vídeo, assim, eu acho que ele instiga muitos pensamentos, muitas reflexões, ele não ofende ninguém, espero que ninguém tenha ficado ofendido, não foi a intenção, mas, assim, acho que é uma conversa inicial. Né? Prometo também, a partir do momento que conseguir levar isso adiante, trazer novamente esse tema. Acho um tema importante. Tá? Não falei, por exemplo, das potencialidades porque, como eu disse algumas frases atrás, eu disse o seguinte, bom, mude-se essa estrutura conceitual do sistema produtivo material e todo o resto corresponderá. E uma das coisas que corresponderão é exatamente o problema do trabalho, né? Que é dramático no mundo atual, e eu já tenho aí na minha lista uma intenção de tratar do tema do trabalho em algum vídeo futuro. Mas esse seria um vetor enorme de trabalho. Por quê? Olha, porque a partir do momento que você passa a enxergar todo o legado material do capitalismo contemporâneo, que está espalhado por todas as geografias da Terra, você pode ir para a ilha de Palau e você vai encontrar resíduos do capitalismo contemporâneo na ilha de Palau. Não há lugar no mundo que não haja. No topo do Everest você vai encontrar bandeirinha budista, etc., né? Bandeirinha de gente que foi lá, etc., eu cheguei aqui, etc. Ou seja, está em qualquer lugar. Né? E se tudo isto passa a ser visto como matéria-prima, não para amassar e transformar em outros objetos, mas para extrair valor e traduzir valor, materializando, bom, isso necessariamente seria assim, uma fonte infinita de trabalho. Trabalho esse que seria organizado em empresas também, mas que seria organizado em frentes, né, governamentais, trabalhos autônomos, trabalhos os mais variados. Né? Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Eu apenas quis dar um plá a respeito, porque realmente é interessante ver como que, a partir do momento que você destrava certas amarras de pensamento, eu experimento isso muito na minha vida, né? Porque eu
tenho essa facilidade, ou essa mania, essa obsessão, talvez, de arrebentar com todas as amarras de pensamento. Quando eu sinto que existe uma, eu vou lá e arrebento já por esporte. Mas é interessante como que quando você destrava essas amarras de pensamento, nossa, a quantidade de possibilidades que surgem assim é uma quantidade oceânica de possibilidades. É um negócio impressionante. Aí você, né, acaba abrindo um canal de YouTube para conversar com as pessoas a respeito disso. É isso, pessoal. Obrigado por assistir. Deixem seu like, se inscreva e me apoiem aí que eu estou precisando, tá bom? Obrigado às 5 pessoas que já estão apoiando e espero que esse número cresça. Um abraço, até mais.